Bom, pessoal, vamos criar um problema aqui, uma questão, né? A gente já tem tanto problema, hein? Vai estar criando problema. Não, mas esse aqui é pra gente aprender direitinho. Preste atenção, gente. Dessa atividade 2 aqui, essa questão é muito recorrente. Você tem que saber ela, certo? Sabe, vem da minha experiência mesmo, eu vejo várias e várias vezes essa questão caindo aí nos vestibulares. E é bom discutir ela. Deixa eu só apagar aqui e colocar o sinalzinho aqui no Q, tá bom? E vamos discutir ela, tá bom? Preste atenção. Aqui é a Terra, certo? Aí eu vou dizer a você o seguinte, olha, a Terra, certo? Ela tem mais, vamos supor que ela tenha mais elétrons do que prótons, pronto. Então ela tem mais elétrons do que prótons. Como ela é muito grande, eu poderia dizer que ela seria uma carga Q grandona, né? E aí ela cria em torno dela, além do campo gravitacional, além do campo magnético, eu acho que vocês já ouviram aí nos documentários e tudo, né? O campo magnético é importante por causa das partículas ionizadas que vêm do espaço sideral, né? Ele protege contra essas partículas. Tem um campo de Van Allen, mas eu não vou discutir isso, é para uma outra aula, né? Além disso, certo? Além do campo magnético, do campo gravitacional, como eu estou dizendo a você nesse nosso problema aqui, que ela tem mais elétrons do que prótons, ela também cria um campo elétrico, tá bom? Beleza? Pronto. Agora, nesse problema, eu quero que você calcule para mim o campo elétrico neste ponto aqui, sobre essa bolinha aqui de massa M, é uma pedrinha, né? Digamos uma pedrinha aí, um pedacinho de metal dessa forma aqui, que está carregado com a carga menos Q, certo? Então, presta atenção, gente. Eu sei da minha experiência em física, certo? Que a Terra vai puxar para baixo qualquer coisa. Bom, isso eu já sei. Então, a força-peso, por causa da interação gravitacional, vai puxar para baixo qualquer coisa, tá bom? Como essa bolinha aqui é negativa, certo? A força gravitacional puxa ela para baixo, mas negativo com negativo tem repulsão. Então, ela, ao mesmo tempo que tem uma força para baixo, que é a força gravitacional aqui, né? Chamando de força-peso, também tem uma força para cima, que eu estou chamando aqui de força elétrica. Esse fica ruim, né? De força elétrica, certo? Quando eu digo que está em equilíbrio, certo? Eu tenho duas situações. Ou ela está parada, que a velocidade é igual a zero, ou então ela tem uma velocidade constante. Vocês lembram lá na primeira lei de Newton, né? Um corpo parado ou em movimento retilíneo uniforme, não há nenhuma força sobre ele, né? Eu já sei que não há nenhuma força sobre ele. O somatório das forças é igual a zero. Então, estou dizendo a você que está em equilíbrio. Se ele estiver em equilíbrio estático, ela está parada. E se ele estiver em equilíbrio dinâmico, ela está em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Ela tem uma velocidade constante. Vocês que estão aí no pré-vestibular, vocês estão provavelmente até já estudaram isso, né? Movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. Aqui eu estou dizendo que ela está em equilíbrio, tá bom? Pode ser um equilíbrio dinâmico, pode ser um equilíbrio estático. Tudo bem? Pronto. Como é que eu calculo o campo elétrico? E aí? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a segunda lei de Newton. Que eu estou falando aqui de força, né? Força elétrica e força gravitacional, certo? Vamos usar a segunda lei de Newton. Segunda, né? Lei de Newton, tá bom? Toda vez que você falar de força, pode ser no magnetismo, pode ser em... Eu acho que só não em física moderna, né? Aí você tem outros... A força, na verdade, em mecânica quântica, a gente nem fala muito em força, né? Porque são átomos. Aí o que vai importar mesmo lá no cálculo é energia, né? Aí você constrói lá a hamiltoniana, é uma outra coisa completamente diferente, certo? Deixa pra mim, né? Que eu gosto, tá bom? Mas assim, no contexto de física clássica, toda vez que você falar em força, eventualmente podem aparecer as leis de Newton, né? E na maioria das vezes, quando você quer fazer alguma continha, alguma coisa, vai aparecer a segunda lei, né? Então, olha, estou dizendo para você que ela tem uma velocidade constante ou velocidade igual a zero. Tá? Então, vamos considerar que ela está parada. Pronto, ela está parada no espaço. Ao mesmo tempo que a força peso puxa ela para baixo, a força elétrica empurra ela para cima.
Então eu vou fazer o seguinte, olha. No eixo Y, que é o que me importa, né? Aqui é na vertical. No eixo Y, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do eixo Y, tá bom? Estou usando a segunda lei de Newton, só para você lembrar aí. O que tiver para cima, certo? Eu vou considerar um eixo coordenado assim, ó. Aqui X e aqui Y. Tudo que tiver para cima tá positivo, tudo que tiver para a direita tá positivo. O que tiver para baixo negativo, o que tiver para a esquerda negativo. Então a força resultante, né? Deixa eu ver aqui. Qual é a força resultante? A força resultante é a soma das forças. A força para cima, que é a força elétrica, você escreve aqui, ó. A força elétrica, né? E a força para baixo, menos a força peso, tá bom? O que tiver para cima tem sinal de mais, o que tiver para baixo tem sinal de menos. Me diga uma coisa, eu já disse a você que ela está parada. Tem aceleração? Tem não. Então, a massa vezes a aceleração. Minha aceleração é igual a zero, ó, porque ela está parada. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a força elétrica menos a força peso é igual a zero. O que me diz, né, que a força elétrica é igual a força peso, tá bom? Então, veja, como é que eu calculo a força elétrica, né? Eu tenho a carga pequena, ó, né? E já sei que existe um campo elétrico, né? Certo? Essa carga grandona aqui cria um campo elétrico em torno dela, certo? Então, a força elétrica vai ser a carga pequena vezes o campo elétrico. E a força gravitacional vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Como eu quero E, ó, tô pedindo E, certo? Eu tô construindo essa questão. Olha que massa, cara. É muito gostoso, isso é doido. Eu adoro isso, cara. Você tá construindo essa questão. Eu posso dizer para você, olha, não, eu tô empolgado aqui, eu me empolguei aqui, agora já era. Eu posso dizer a você que ela tá em movimento uniformemente variado, pedir o tempo que ela gasta para descer daqui para lá. Ah, não, agora ela tá descendo aqui. Olha, eu tô viajando aqui, pessoal. Eu comecei a viajar, que eu adoro mecânica, né? Eu depois vou gravar umas aulas de mecânica. Vou até escolher um livro ali um pouco diferente desses tradicionais para gravar umas aulas para vocês. Aí eu posso dizer que ela está em movimento uniformemente variado, ela está caindo aqui, ainda existe a força elétrica, né? Conforme ela vai caindo, a força elétrica vai aumentando. E além disso, você joga uma bola aqui na lateral e colide sobre ela. Aí você vai ter um movimento uniforme, um movimento variado, né? Nem uniformemente variado, né? É variado mesmo. E além disso, você vai ter um lançamento horizontal aqui, até a bicha bater aqui depois que cai. Nossa, isso dá um trabalho massa. Tu é doido. Ah, mas vamos voltar aqui, né? Eu quero E, ó. Desculpa aí, pessoal. Parece quando eu vou fazer minhas traduções. Aqui, ó, vamos lá. Isso aqui tá multiplicando, botar o X. Estamos se acostumando a botar o Xzinho. Então, a carga vezes o campo, se tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Certo? Aqui é um X. Tô me acostumar a botar um Xzinho, né? Dividido pela carga, tá bom? Então, mg sobre quê? Nas questões de vestibulares, né? Deixa eu tirar o X, eu boto X, tiro o X, bota X de novo. Nas questões de vestibulares, você vai ver assim, ó. mg sobre quê? Questãozinha de prova, cara. Essa daqui. Questão deliciosa para você fazer, entendeu? Simples, que você usa as leis de Newton, né? Você tem que saber aqui das leis de Newton, né? Principalmente da segunda lei de Newton, da primeira também, que se tiver porque tá em velocidade igual a zero, ela tá parada, significa dizer que eu tô usando a primeira lei, né? Aí eu tô usando a primeira lei, posso escrever a segunda aqui, ó, para conseguir encontrar as equações. Pega a massa, meu amigo. Gravidade na maioria das vezes se considera 10, divide pela carga, encontra o campo. Isso é uma equação geral para encontrar o campo elétrico nessa situação aqui. Posso colocar outra situação, entendeu? Fica à vontade, cara. Fica à vontade, desenrola aí. É muito massa fazer essas coisas. Eu gosto demais, tá doido? Em casa, o cara ainda em casa, olha, que eu passo o domingo todinho fazendo. Ei, valeu, pessoal. Desculpa aí, eu me empolguei.